Estamos aqui, Valfrido Vardi e eu, com mais um Reconversa. Hoje para discutir um assunto de uma importância, eu diria, vital para a sobrevivência da República e da democracia brasileira, né? Aquela democracia que chega na ponta, a democracia que chega para os pobres. Porque não basta que exista um regime de direitos garantido para nós, os bacanas, né? Tem que ser para todo mundo. E Bruno Paes Manso, jornalista que está aqui, é um dos maiores estudiosos da violência no Brasil, autor desse livro aqui, A Fé e o Fuzil, um livro fundamental sobre o PCC, se o título eu leio, que é um pouquinho longo. A Guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, e também a República das Milícias. Né? Nós estamos aí, enquanto falamos, e mesmo que quando a entrevista vai ao ar já tenho encontrado os dois fugitivos, mas o tema está o tempo todo na imprensa brasileira. E ali a gente tem um caso episódico, mas nós sabemos que a coisa é dramática e o crime se profissionalizou e se infiltrou em todas as esferas do Estado brasileiro. Nós temos apontado isso aqui, né, Valfrido? Há bastante tempo. Isso. E, portanto, é uma honra, Bruno, a gente entrevistá-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A honra é minha, Reinaldo, Valfrido. Muito obrigado pelo convite. Um prazer bater esse papo aí com vocês. Muito bom. Ô, Bruno, nós queremos que você faça... A gente sempre pede um Wikipedia rápido, né? Quem é Bruno? Conte, além de você ter me entrevistado em 2005, o que mais você fez? A minha alma é de jornalista, né? Eu trabalhei mais de 20 anos em redação, sou formado em economia, sou formado em jornalismo, aí trabalhei todo esse tempo, Estadão, Folha, Veja, e fui fazer mestrado e doutorado em ciência política em algum momento, quando eu comecei a pesquisar o crime, entrevistar homicida. Eu fui para essa carreira acadêmica. Hoje eu estou trabalhando no Núcleo de Estudos da Violência da USP como pesquisador, estou dando aula de jornalismo na FAP, estou trabalhando fora de redação, né? Sim. Mas com essa cena, com esse assunto, com esse tema que, quando eu começo a aparecer e falar demais, é que a coisa não está bem, assim. Realmente tem alguma tragédia acontecendo, algum problema acontecendo, que é PCC, milícias... crime organizado e todos esses assuntos. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muita gente não sabe. O que é exatamente o Núcleo de Estudos de Violência da USP? O que é que ele faz? O que é que ele congrega? Que tipo de produto ele faz para o Brasil? É um núcleo de pesquisa que existe há mais de 30 anos, né? Começou com Paulo Sérgio Pinheiro, Sérgio Adorno e Anansi Cardia, ligado à Faculdade de Filosofia da USP, que vem discutindo e pensando e refletindo sobre democracia no Brasil, né, e sobre direitos humanos. Na época da Constituição de 88, quando estava sendo aquele processo de discussão de redemocratização, o papel do Ministério Público, o papel das polícias, o entulho autoritário da ditadura, iniciou-se uma série de estudos e pesquisas voltados a essa área, principalmente da violência policial, dos direitos nas cidades, do crime, da segurança pública. E aí você tem doutores, você tem mestrandos, você tem pessoas ligadas à iniciação científica, você tem pós-doutores que ficam em torno de temas ligados ao fortalecimento da democracia, né? E uma questão que é importante, por que as pessoas obedecem, qual o poder legítimo, qual o papel da violência produz obediência ou não? Como você constrói um poder legítimo, um poder que é obedecido por outras questões e fortalece a democracia a partir de uma autoridade legítima, por exemplo. Uma série de temas e série de pesquisas nesse sentido. Eu quero começar com uma pergunta que não está diretamente ligada. Eu tenho muitas perguntas para fazer sobre este livro, né, A Fé e o Fuzil, e sobre os outros dois, sobretudo a República das Milícias. Né? Mas uma coisa me chamou a atenção logo no começo do livro. Você não acha que a inteligência, ou seja, a inteligência, né, para falar da intelectualidade brasileira, tem uma relação, um olhar de menoscabo para a religiosidade ou para a crença do povo brasileiro? Porque você faz uma abordagem muito interessante sobre a religiosidade e especialmente sobre a importância que os neopentecostais têm na relação com o crime. Seja para
fazer um papel que o Estado não faz, que é de reabilitar, seja para justificar muitas vezes o crime. No fim do dia, isso está no teu livro. Mas, ao mesmo tempo, há um olhar puramente pragmático para a religiosidade. Quase como se você, de certa forma, visse aquilo como uma coisa... Pelo menos é a percepção que eu tenho, e não é uma crítica necessariamente, como uma coisa menor, como uma coisa... Sobretudo essa religiosidade neopentecostal, não é um pouco preconceito dos setores mais intelectualizados da sociedade? Acho que sim. Em redação, né, trabalhando com jornalismo, isso era bem presente, porque a gente costumava abordar a questão da religiosidade, fé pentecostal, como um bando de ignorante sendo manipulado por pastores picaretas, né? Na verdade, esse é o senso comum da gente, de classe média. Já te interrompendo, desculpa interromper, é que me vem à mente a cena que você descreve quando o personagem, o Marcelinho, eu não quero dar um spoiler, te pede para aceitar Jesus. Né? Aquela cena é muito interessante. E você a descreve um pouco para revelar esse desconforto, né? E eu, como eu caí nesse assunto, né, nessa reportagem, nessa pesquisa que faz mais de 20 anos também que eu tenho contato, porque eu estava lidando com os homicídios, com uma cena muito cruel das periferias de São Paulo, que eram os assassinatos. Era 1990, tinha 100 chacinas por ano. Era uma loucura que hoje, 20 anos depois, é completamente diferente. E para mim era muito interessante, e eu passei a conversar com ex-matadores, ex-traficantes, ex-bandidos para saber sobre a cena criminal, e eu ficava muito impactado com a forma e as formas que eram oferecidas pelos pentecostais para eles saírem do crime. Então, eles chegavam no fundo do poço, porque o crime, você vai para o fundo do poço, você percebe que você abriu mão dos seus laços de afeto, sua mãe, sua irmã, sua família, por nada, porque você percebe que tem um monte de gente querendo te matar, você está querendo matar um monte de gente por um dinheiro que você não consegue gastar, e você chega com 30 anos de idade, sobrevivente, não tem como sair, porque tem um monte de gente querendo te matar. E aí vem o evangélico e fala, olha, você se perdoa. Você se arrepende? Me arrependo. Quer mudar? Quero. Se perdoa? Me perdoo. Perdoa as pessoas que querem te matar? Vive um processo de perdão e, a partir desse processo de perdão, você vive esse processo de metanoia, de transformação mental a partir de renascimento e uma nova identidade. E eu testemunhava isso acontecendo. E, para mim, todos esses instrumentos eram muito incríveis, porque eu conheço essas pessoas há muito tempo e não era a fachada, né? Era verdadeiro. E eu via que tinha uma nova religião sendo inventada nas periferias, com muita coisa mágica e que eu não conseguia acreditar, mas que dialogava com aquelas pessoas e que oferecia uma escada do fundo do poço, né? E eu achava tudo aquilo muito inteligente e criativo. Eu vi inventividade, eu vi inteligência entre pessoas que eram vistas como ignorantes e letradas, né? Para mim, eu sempre tive um outro olhar para isso, né? Então, e eu via que sempre que eu ouvia e conversava com as pessoas a respeito, são um bando de ignorantes manipulados por pastores. Não, é alguma coisa além disso, tem mais coisa além disso, né? E você passa a levar a sério esses caras. A partir de um momento no livro, você começa a levar essa religiosidade muito a sério, né? Aí eu fui colecionando várias dessas histórias, né, ao longo da minha vida, porque são histórias incríveis, né? O Marcelinho, por exemplo, tomou 12 tiros, não morreu, e aí vira um militante de direitos humanos tentando trabalhar com pessoas, moradores de rua, que têm problemas com droga, e tem um outro pastor que também era chefe de biqueira aqui em São Paulo, tinha um PM da Rota que matava um monte de gente, e eu tenho até o cantor de rock que se converteu. Eu fui colecionando, e mesmo trans, ex-gay, várias histórias incríveis, né? Mas eu não sabia o que fazer com isso, porque a gente, como jornalista, né, Reinaldo, é um tema muito delicado, porque são assuntos privados e pessoais e transformações pessoais.
E todo mundo tem direito a ter suas próprias crenças. E você entrar num assunto tão privado como esse, né, era delicado. Você viveu uma metanoia depois de ver essas experiências todas? Eu vivi uma metanoia de conhecer uma outra classe, um outro grupo, uma etnografia, assim, quase uma metanoia filosófica, vamos dizer, né? Não religiosa. Mas o tempo inteiro você aceita Jesus, isso era uma abordagem permanente, tentando me converter, fazia parte do diálogo, né? E aí, enfim, vivendo e encontrando essas pessoas, em algum momento, quando eu fui fazer o República das Milícias, eu conheci o Peixão, a história do Peixão, né, do Complexo de Israel, Sim. que é um conjunto de favelas no Rio, que o traficante, ele se diz ungido, né, de Deus, ele diz que sonhou com Deus, e manda um áudio, eu sonhei com Deus e Deus falou que eu sou escolhido de Deus, e se enxerga como um profeta do Antigo Testamento que vai dominar outras favelas da região para fazer um tráfico do bem. Então, inclusive, ele proíbe crack, só permite maconha hidropônica, constrói ponte para ligar uma favela a outra, presta contas para a população, manda tirar entulho da frente. Assim, uma coisa bem do Rio de Janeiro, mas que me acendeu o alerta que a religiosidade e o Deus e a Bíblia, etc., estavam sendo usados por questões políticas, para justificar uma autoridade, para produzir obediência, para exercer um papel político que o tráfico estava acontecendo. Bom, e, além disso, veio o bolsonarismo, veio toda a igreja, toda a religiosidade pentecostal com esse discurso de guerra espiritual, de batalha espiritual, essa teologia do domínio junto com a teologia da prosperidade, justificando uma visão de poder. Então, esses ignorantes e essas pessoas que a gente via como iletradas e que a gente iria educá-los com a Nova República, com a produção de educação, inteligência, etc., passaram 30 anos e estavam mandando no Brasil, né? E a gente falou, bom, a gente menosprezava essas figuras e eles estão mandando no Brasil. Que história é essa, né? Isso. E aí eu achei, bom, está na hora de escrever um livro sobre esse tema. A maioria dos evangélicos, segundo as pesquisas, ainda se opõe à liberação da venda de armas, né? A maioria dos evangélicos se identifica com os evangélicos. Agora, eu vou ler uma passagem aqui do seu livro, porque remete a uma passagem da Bíblia que, de fato, é muito usada. E eu queria saber o que está acontecendo nessa coisa aqui. Ele diz assim, uma das passagens mais citadas para associar Cristo à defesa das armas envolve o apóstolo Pedro, que no Evangelho de João é chamado de Simão Pedro. Trata-se do momento em que soldados chegam para prender Jesus, de fato, até esses dias eu ouvi de novo essa história, chegam para prender Jesus no Jardim das Oliveiras, descrito em João 18:10. Aspas, então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Em seguida, Jesus apenas pede a Pedro que guarde a espada de volta na bainha, e de fato é assim mesmo que está lá, e portanto é o único apelo que existe, se fosse o caso. Aí você deve supor que era coisa da época, né? Você vem prender meu chapa, eu tiro a coisa e vou tentar evitar. E aí você depois aqui põe um pastor que faz a leitura disso e diz, tá vendo? Jesus já ensinava que é para usar a arma, etc. Vem dos Estados Unidos essa corrente que associa o evangélico às armas, à violência, porque não era, me parece, a tradição que a gente tinha aqui. Ela era não armamentista. Isso aqui não tem nada a ver com o Novo Testamento, é um pouco Velho Testamento, Deus dos exércitos, aquele que vai para a porrada. Né? Você tem essa teologia do domínio, né, que vem e é formada nos Estados Unidos, que começa nos anos 60, mas eu acho que existe uma grande transformação a partir de 2014, vinculado à popularidade dessas ideias às redes sociais e os algoritmos Sim. e as bolhas que passam a ser formadas e a dialogar entre si. Então, de um lado, você tem a teologia do domínio, junto com a teologia da prosperidade. Explica só um pouquinho que é a teologia do domínio, Bruno. Que acho a teologia do domínio, ela parte da ideia, você tem uma ideia apocalíptica, escatológica do fim dos tempos,
E aí você tem uma série de interpretações. Eu acho que tem um aspecto que é importante, você tem mais de 1.500 denominações no Brasil, e um dos aspectos mais importantes para entender os evangélicos no Brasil é essa horizontalidade. Então, como você tira um mediador da Bíblia, da Igreja Católica, você tem diversas denominações que podem fazer inúmeras leituras da Bíblia a partir da sua própria realidade, da sua própria crença e do seu próprio discurso. Sem centralização. Sem centralização. Então, eu até brinco, eu falo isso no livro, que duas palavras que eu fiz ciência política, né? Mestrado, doutorado, mas eu tinha dificuldade de entender, eu fui entender conversando com pessoas iletradas do Evangelho, que é hermenêutica e exegese. Então você faz a hermenêutica e a interpretação da Bíblia a partir da sua própria realidade. Isso. Então, isso tem um amálgama aí de discursos de guerra, ou discursos do bem contra o mal, ou de discursos da batalha espiritual, ou de discursos da guerra cultural, que vai juntar militares, evangélicos, olavistas, anti-gramscianos, nessa rede que passa a enxergar a política como uma batalha. E em vez de você enxergar o Estado como agente na nova república e a democracia via, como representante da sociedade que tenta fazer valer o contrato coletivo, né, ele passa a se apropriar do Estado para a defesa daqueles que estão do lado do bem. Então você passa a ter um discurso religioso de guerra do inimigo, também típico das Forças Armadas. Então você tem todas aquelas teorias conspiracionais que vêm no Verdade Sufocada do Ustra, que vai ser retomado pelo Olavo de Carvalho na Batalha Cultural, que também vem dos Estados Unidos, junto com essa bolha evangélica que passa a popularizar essa ideia e essa releitura da batalha cultural na batalha espiritual, e ela ganha uma popularidade que não existia ainda. Então, Jesus vai chegar, a segunda chegada de Jesus é iminente. A formação do Estado de Israel, tem uma passagem da Bíblia que identifica que a geração que viu a formação do Estado de Israel, isso Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é diversa, mas tem vários assembleianos que fazem essa leitura. A formação do Estado de Israel identifica que essa geração vai ver a segunda chegada de Deus na Terra. E quando Razão porque precisa retomar Jerusalém completamente. Sim, e o máximo de pessoas em postos-chave na Terra. E em vez de a política ser algo para reformar e planejar o Estado para um futuro, para uma nova sociedade, você tem que posicionar o máximo de cidadãos de bem ou convertidos nas universidades, nas escolas, no teatro, na igreja e tudo mais, que dialoga muito com Olavo de Carvalho, a guerra cultural. Então, as redes sociais, elas juntam essas diversas bolhas e transformam a leitura política numa leitura de guerra. E aí os inimigos são os comunistas, os inimigos são aqueles que não respeitam a Bíblia, que não respeitam os valores bíblicos. Você passa a configurar um novo projeto político, né? Ligado ao empreendedorismo, ligado a ganhar dinheiro, ligado aos valores da família, da sociedade, vinculados à Bíblia, contra o internacionalismo, contra o marxismo cultural. As bolhas começam a juntar essas pessoas num mesmo espaço, né? E aí ganha uma dimensão que a gente não esperava em 2018. Porque, Bolsonaro em 2014, eu em 2018 era capaz de apostar que ele não iria para o segundo turno. Eu falei, não é possível, não dá. Gente, vocês estão loucos, o Bolsonaro no segundo turno. Foi tudo muito rápido, né? E essas coisas acontecem. Eu lembro, não perco o fio, mas eu lembro né? E todos lembramos que ficava aquele negócio assim: quando é que o Alckmin vai começar a subir? Lembra disso? Sim, claro. A gente conversava com os pesquisadores e dizia, mas quando é que o Alckmin vai Tempo começar? de TV, né? E tudo. E não aconteceu. Você aponta o trabalho que os pentecostais fazem dentro da prisão. Prisão que se tornou um território das organizações criminosas, um território do crime e não um território do Estado. A retomada do cárcere pelo Estado está sendo precedida pela retomada do cárcere pelos pentecostais. Você narra a história, eu não quero mais uma vez antecipar o livro para os espectadores, mas você narra a história de um militar, um policial militar, justiceiro, que mata seus prisioneiros e que vai para a cadeia, cai, enfim, preso e se converte. E ali percebe a sua dimensão humana e o inferno que ele vivia, a tragédia pessoal, a sua tragédia pessoal. A minha pergunta, olhando para isso,
um Brasil pentecostal, e isso provavelmente vai acontecer, né, de domínio, tanto quantitativo quanto de lugares de poder, um Brasil pentecostal será melhor ou pior do que o Brasil que nós temos hoje? Eu acho que tem aspectos positivos e tem aspectos problemáticos, principalmente na política, quando entra na política. Agora, você tem, ao mesmo tempo, um processo civilizatório e, para mim, Valfrido, o que é surpreendente? Eu trabalho muito com reportagem e é mais ou menos uma etnografia e eu trabalho muito com o dado empírico, de ver as coisas e sem partir das ideias, mas partir do empírico para tirar conclusões a respeito, né? E para mim, uma coisa que, quando a gente viu o processo de democratização no Brasil, a gente tinha uma ideia de que a política, a própria movimento das comunidades eclesiais de base iam trabalhar para a reforma de um Estado mais justo, que levasse, talvez transformasse o Brasil numa social-democracia, numa Dinamarca, numa Suécia, com liberdade, igualdade, os partidos de esquerda. Bom, Banco Central independente ou não, qual o papel do Estado? Você tinha uma ideia de que a civilidade viria de cima para baixo. E o que começou a acontecer é que, com os limites fiscais, com os problemas enfrentados pelo Estado e com a força do mercado, as pessoas começaram a perceber que para você sobreviver na cidade, você tem que ter, sobretudo, dinheiro. Dinheiro é oxigênio. Sem dinheiro, você vai morar na rua, você passa fome, você não tem respeito, você é morto pela polícia, você é esculachado e etc. E os evangélicos começam a entrar e perceber e oferecer uma solução para você participar do mercado. Então, você, a partir do momento que se converte, você passa a gostar de si próprio. Isso, para mim, é o grande diferencial. Desmarginaliza e acredita. Você ama a si próprio. Você, a partir do momento que ama Cristo, Cristo te ama, você tem uma autoestima elevada, você faz seus networkings, uma espécie de maçonaria de pobre se ajudando, você cria uma educação financeira a partir da teologia da prosperidade e você tem mais capacidade e mais foco para sobreviver no mercado. São soluções para a miséria. Mas a visão política é muito complicada, porque você enxerga o Estado, muitas vezes, como algo que atrapalha. Quando você não pensa no Estado como um ente para você garantir um contrato coletivo. O Estado passa a ser aquele que representa os interesses e os valores daqueles que acreditam em você. Então você vai tomar o Estado para defender a sua facção, os seus sócios, os seus empreendedores, porque você está numa batalha espiritual. Então você deixa de ir voltado ao mercado, voltado ao desenvolvimento, no momento que a Amazônia queima, que o consumo é um problema crítico que a gente tem debatido. Então, muito voltado ao empreendedorismo, muito voltado ao desenvolvimento, muito voltado não a um projeto de sociedade futura, mas a sobreviver no presente nesse mercado muito, muito violento, que você precisa ter dinheiro para sobreviver nas cidades. Então, esse projeto político é insustentável. Ele vai justamente contra os desafios que hoje a gente enfrenta, né? De consumo e meio ambiente e tudo mais. Mas, por outro lado, você tem uma solução criada para sobreviver na miséria. Então, por isso que o diálogo é importante, não é nem mal nem ruim, é uma coisa que está acontecendo e a solução só vai ser política, só vai ser não tem outra solução, né? A não ser a conversa. Você falou das comunidades eclesiais, a teologia da libertação da Igreja Católica, quer dizer, a Igreja Católica primeiro tem o poder centralizado, né? Você tem ali o sacerdote que obedece a uma hierarquia, você não tem igrejas católicas, né? Assembleia de Deus, por exemplo, você diz, eu sou Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Malafaia, Assembleia de Deus não sei o quê, você pode criar a sua Assembleia de Deus, né? Nós falamos aqui com o pastor Henrique Vieira, ele tem lá também a sua própria igreja dentro de uma denominação maior. Os protestantes, então, e aqui protestantes evangélicos, os pentecostais, eles não têm essa hierarquia. E tem uma outra coisa que eu não sei se você entrou, se aprofundou com mais detalhe,
que eu acho que é a disciplina individual que a Igreja Católica deixou um pouco de lado, né? Até uma brincadeira que se faz entre os católicos. Eu sou católico não praticante. Aham. Católico. Né? Então aí aparece como maioria no IBGE, mas não é uma maioria que vai à igreja. O evangélico vai, Sim. o pentecostal vai. Sim. E também tem uma disciplina de vida, não tem? Tem. Quanto à bebida, quanto uma ao pauta trabalho, do costume, né? quanto à questão dos costumes. Sim. É um exercício de autocontrole, né? Você aumenta o autocontrole, você aumenta a disciplina, você, inclusive, muda a rotina. As pessoas, você tem as pesquisas entre os evangélicos e os católicos, a frequência dos católicos na igreja é infinitamente mais baixa do que a dos evangélicos. Então, você tem esse centro de capital social, vamos dizer assim, né? Das pessoas se encontrando, das pessoas se relacionando, dela conseguindo emprego para o irmão, conseguindo emprego para a irmã, fazendo negócios e parcerias com eles, tal. E, além, justamente por essa moralidade e por esse exercício de disciplina e autocontrole que torna a pessoa mais confiável, né? Então, você cria uma rede... E que muda a vida, efetivamente, porque à medida que determinados hábitos, vamos lá, se o sujeito bebe demais, ele consegue, na igreja, ser convencido a parar de beber, ou pelo menos parar de se bebedar. Se ele tem não sei quantas famílias, ou gasta dinheiro, né? Se ele passa a se concentrar na família dele, a vida dele muda mesmo. Claro. Inclusive, ele pode pagar o dízimo. Claro, claro. E você tem uma vida que adolescente e jovem muitas vezes está voltada para o hedonismo, para o prazer, para a celebração, a gente sabe, né? Enfim, principalmente dos anos 60, 70, etc. E aí, a partir dos 30, você começa a repensar na vida, você começa a pensar em novos propósitos, você se estabelece uma outra disciplina. E a igreja ajuda a trabalhar isso muito fortemente. E nas periferias, é o que todo mundo diz e é real para quem viveu e acompanha esse processo, você teve uma transformação de bares em igreja, você antes tinha só bar, só boteco, aqueles botecos das chacinas que eu estava falando, era a coisa mais presente e que tinha em grande quantidade, e esses botecos foram competindo com as igrejas, sendo substituídas por igrejas, lideranças comunitárias surgindo a partir desse discurso. Então, é uma forma de você encontrar uma maneira de viver nas cidades, inventar uma cultura própria, cria uma nova identidade cultural, uma nova forma de estar na cidade de São Paulo, uma nova forma de lidar com o mercado, uma nova forma de sobreviver, de sair da miséria, que veio de baixo para cima. Para mim isso é surpreendente. A gente falava, não, a gente vai educar vocês, a gente vai levar civilidade para vocês, e não deu conta, e quando viu, eles muito criativamente foram encontrando soluções pela igreja e pelo fuzil também. O PCC também é uma solução incrível, para lidar com o crime, com um dos mercados mais bilionários do mundo, né? O mercado das drogas. Eles conseguiram rearranjar uma gestão profissional de lidar com o crime a partir das prisões, quando estava todo mundo preso, que fez com que eles continuassem ganhando dinheiro, ganham em dólar hoje, estão lavando dinheiro geral na economia. Então foram soluções que foram criadas na miséria, onde a gente só via ignorância e só via violência, mas tinha inventividade e soluções estavam sendo criadas, independente de julgamentos aqui, certo ou errado, por isso que eu mas falei aconteceu. De menoscabo, um equivocado menoscabo dessas pessoas. Exatamente. E quando você tocou no PCC, então chegou aqui a uma questão que eu acho que é fundamental. Como é que o crime organizado, e eu sei que no Rio e em São Paulo são maneiras distintas, até numa passagem desse livro você diz porque que é mais fácil centralizar no Rio do que aqui, né? A centralização do PCC aqui é de uma outra natureza, porque as periferias são complicadas, diferente do morro. Mas, de qualquer modo, Rio e São Paulo e Brasil afora, qual é a relação do crime com essas igrejas? É de respeito, é de conflito, de lado a lado. Você não toca na minha coisa que eu não toco na sua. De colaboração. De colaboração. De convívio. Porque você me fala, o sujeito, há pouco você falou, né? O sujeito chegou aos 30 anos, tem 500 pessoas que querem matá-lo, ele quer matar um monte de gente, e ele se converte. Quando ele se converte, o crime realmente deixa... Agora ele se converteu e deixa ele quieto lá? Sim. 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 Isso, Como claro,
óbvio, alguém vai me dizer, não, teve tal pessoa que... Não, estou falando em regra, claro. Em regra, sim. Porque é a porta de saída. É a porta de saída do crime e todos respeitam, e todos se veem nessa situação, e todos respeitam o seu filho pode entrar nessa situação. Então, manter uma porta, uma válvula de escape, parece ser consenso no crime que é necessário. Isso é muito interessante. É interessante mesmo. Em vez de caixão e cadeia, né, que falam o crime é caixão ou cadeia. Bom, você tem essa válvula de escape, essa possibilidade, só que tem que ser real. Então, se você falar que saiu do crime e está fumando maconha na esquina, ou está ainda, aí você vai ter que responder. Então, também tem essa... A conversão tem que ser para valer. Tem que ser para valer, e eles cobram isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma relação de convívio, porque os dois nasceram nos mesmos lugares. Então, o ladrão do PCC pode ter um irmão pastor, e ele pode ir na igreja do irmão, e tem um processo de redução de danos também aí. Bom, eu sou do crime, mas eu tenho uma certa consciência e respeito à liderança do pastor, isso acontece bastante. Mas eu trabalhei de duas formas, uma coisa que eu acho muito interessante, é que eles se aproximam na forma de produzir obediência, que a gente estava falando sobre essa capacidade de produção de obediência. O PCC, e isso para mim foi muito surpreendente também, porque eu trabalhava com a questão dos homicídios e via aquele pega para capar, né? E em algum momento, depois do massacre do Carandiru, eles começam a criar um discurso a partir da violência policial e do aprisionamento em exército, tem 111 mortos no massacre, que é o seguinte, gente... A gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é o sistema e a polícia. Vocês não estão entendendo, a gente tem que se ajudar. O crime fortalece o crime e o nosso inimigo é o Estado, é a polícia. Então, até brinco que a gente criou os nossos próprios jihadistas. São jovens suicidas que preferem morrer antes dos 25 anos a baixar a cabeça para o sistema. Então, eu não baixo a cabeça para o sistema. Beleza, vamos nessa. O nosso inimigo é a polícia. Você começa a trabalhar com as masculinidades periféricas, oferecendo um propósito de vida e uma autoestima de ser um bandido sangue bom, um bandido profissional, um cara que respeita as regras do crime. Você sabe viver no crime, você tem ética. Então, tem aquele papo do criminoso em São Paulo, né? Todo meio... respeito, tal, ele não cresce, tem respeito, ninguém é melhor do que ninguém, toda aquela ética, aquele proceder, né, que eles vão criando e criando uma nova carreira com mais profissionalização. Eles se transformam numa agência reguladora do mercado do crime. Eles passam a estabelecer regras, um governo do crime. Uma master franquia. E não é... Eles criam uma agência, porque assim, o Rio é mais franquia. Eles têm uma burocracia imensa, né? Com sintonias em vários lugares. Você estabelece uma relação entre isso e a geografia de São Paulo e do Rio. Do Rio. Que são diferentes. São diferentes. E aqui você tem mais um discurso de classe. O crime como se fosse um trabalho. E você como um trabalhador da carreira do crime, vendo muito das influências das comunidades eclesiais de base, do novo sindicalismo, da formação da Igreja Católica na periferia, da construção de uma consciência crítica. No Rio você tem uma formação mais territorial, como se cada um fosse rei do próprio território. Aí você tem os sambas enredos, os banqueiros do bicho que patrocinam a escola de samba, você tem cor, hino, bandeira dos lugares. Então você tem uma Game of Thrones no Rio, né? Então são vários reinos. São Paulo é uma coisa mais fordista. Assim. E mais republicana também, né? Sim, mais republicana, o crime batendo de frente como uma luta de classes, quase um discurso que pretende fazer antissistema, anti-luta de classes e tal. E aí, a igreja também, ela oferece propósito, ela oferece uma nova identidade, uma nova autoestima a partir de uma nova identidade. O PCC, no Estatuto do PCC, tem uma etnógrafa que compara com alguns mandamentos bíblicos. Eu queria perguntar, uma teologia também. É uma teologia de você respeitar e de você, a partir desse respeito, você assume uma nova identidade, passa a ter um novo propósito no crime. Da mesma forma que a igreja. Então, são formas de produzir autoridade, de produzir obediência. Justificação ética, inclusive. Justificar e criar uma nova forma de estar na cidade, de estar no crime, de estar nas periferias e tal. Então, eu comparo esses processos de produção de obediência vindos da horizontalidade, de baixo para cima, que para mim são interessantes. E aí, o PCC... E a igreja convive, se respeita e
também são portas de saída, né? Toda essa complexidade. Mas aí o PCC começa a ganhar dinheiro, começa a se organizar, começa a acionar as fontes produtoras de droga nas fronteiras, Paraguai, Bolívia, Colômbia, fazer um amplo network, amplas parcerias de venda de droga a partir do momento que começa a se organizar, vender para todos os estados, as facções se espalham para todo o Brasil, eles começam a vender para fora, ganhar em dólar, porque a cocaína é $80 mil o quilo na Europa e na Austrália é mais caro ainda. Você começa a acionar todos os continentes, fazer parcerias com outras máfias e esse dinheiro volta. Ele volta e passa a financiar empresas de ônibus, times de futebol, padarias, postos de gasolina, organizações sociais que passam a entrar na prefeitura, transporte coletivo. E aí... Campanhas eleitorais. Essa municipal vai ser... Essa campanha municipal vai ser mais do que nunca financiada pelo dinheiro do crime, né? E aí eles... ganham e crescem pela brecha do sistema, né, como eles próprios falam, e aí a relação, o cara que comprou, por exemplo, o segundo do PCC, tinha 7 Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, o Colorido, o segundo homem, abaixo do Marcola. E ele não era o segundo do PCC que tinha isso, era um empresário que dava dinheiro. Volta um pouquinho. Tinha o quê? 7 igrejas, Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte. Mas não era o traficante. Era o empresário vinculado ao traficante que depois, com a investigação da polícia, se soube que estavam associados. Mas o pastor não sabia. Então você perde a origem do dinheiro. Então, com essa lavagem... O pastor não sabia que ele trabalhava no PCC. Pro PCC. Não, ele orava, ele ministrava os cultos. Mas a contribuição do fiel ajudava a lavar o dinheiro. A lavar o dinheiro em cash, porque é uma boa forma de lavar dinheiro, né? Então, mas você perde as origens, né? Você tem relação com o empresário das empresas de ônibus, ou você tem relação com o dono do posto de gasolina, com o dono da farmácia, ou com o empreiteiro, ou com o do mercado financeiro que investe em criptomoedas e que tem um apartamento no Jardim Anália Franco de cobertura. E quem vai dizer que ele é criminoso? Não, ele é um cidadão de bem, talvez até bolsonarista e moralista, e aí você torna essa relação mais complexa, né? Difícil de separar o joio do trigo, né? Para usar o termo aí. Vamos para outro livro? Vamos falar um pouquinho da República das Milícias. Você contou uma história que é muito interessante. Falam que eu faço perguntas longas, mas eu vou tentar me apressar para elaborar isso. Qualquer coisa eu te interrompo. Você interrompe. Ele fala que ele interrompe porque eu faço perguntas longas. Mas é bom demais e ele faz pergunta muito longa. Imagina, é bom que a conversa, não só eu falo, é pior também. É assim que é, né? Mas enfim, lá no República das Milícias, você conta uma história, pelo menos é como eu a interpreto. Você mostra o seguinte, olha, lá no final dos anos 70, os militares que estavam no poder, sobretudo o general Geisel e o general Golbery, olham para aqui e falam, nós precisamos redemocratizar o Brasil, não dá mais para nós. Né? E precisavam desmontar aquela estrutura de repressão, portanto, desligar das Forças Armadas, um lado B das Forças Armadas que tinha feito a repressão efetivamente, sob o ponto de vista sociológico, tinha torturado, perseguido, tinha assassinado ou eventualmente tinha torturado insurgentes. Esses agentes, esses militares, seriam desligados das Forças Armadas, reformados, enfim. E esses... Ou escanteados. Esse contingente humano acaba aproveitado pelo jogo do bicho. E aproveitado pelo jogo do bicho nas suas disputas intestinas, nas suas disputas internas. De território. Porque teve o problema do Silvio Frota. Isso. Silvio Frota tenta um golpe em 77, outubro de 77. Esse golpe é debelado, reprimido pelo Geisel e pelo Golbery. E os filhos do Silvio Frota ficam ali órfãos. Você tem a bomba do Rio Centro, feito por esse grupo que permanece ainda tentando retomar o poder, do 1981, né? Isso. E aí, quer dizer, os militares de baixo ranking, de baixo escalão, enfim, coronel para baixo,
né, que estavam envolvidos na repressão diretamente, cabos escanteados, como você disse, são acolhidos, se tornam funcionários do jogo do bicho e, num determinado momento, sócios e organizam, basicamente, grupos de extermínio para o jogo do bicho. Grupos dedicados enfim, praticar toda sorte de violência e assassinatos. E isso se convola, se transforma, basicamente, na origem das milícias. Uhum. Essa coisa toda penetra dentro do Estado, dentro das polícias, né? E aí cria, para mim, o que há de mais perigoso, no crime organizado, que é essa confusão que esse crime organizado, em particular, faz entre o Estado e o crime. Uhum. Né? Uhum. E aí a minha pergunta que eu faço, quer dizer, esses órfãos do Silvio Frota, muitos deles estavam no governo Bolsonaro. Uhum. Você não chega a esse momento no livro. Uhum. Você não faz essa conexão. Mas você acha que essa conexão é possível? Ou seja, entre a milícia e o governo Bolsonaro? A República das Milícias tem um pouco essa provocação mesmo, né? Porque o livro eu fui Você não a estabelece de maneira escancarada. E porque realmente é mais complexo, né? Não que tenha isso, que isso seja um planejamento, mesmo porque eles têm dificuldade de planejar, né? Tudo de uma forma geral. Mas você tem uma ligação das Forças Armadas com o jogo do bicho há muito tempo, né? Porque quando o Rio de Janeiro era a capital e não existia a polícia militar, que é a polícia territorial ostensiva, você tinha principalmente a polícia civil como foco e centro da polícia, os militares trabalhavam muito com os apontadores do jogo do bicho como X9 para informante, né? Trabalhando com informante. O próprio Amaury Cruel, que era o chefe da segurança... Os apontadores contavam sobre subversivos para os militares da repressão. Subversivos e crime de uma forma geral. Eles tinham que ter um mapeamento da cena política da capital federal, né? O Amaury Cruel, que é o chefe da segurança do Juscelino, que vai montar o primeiro esquadrão da morte, o filho dele e o Amaury Cruel depois vai estar no golpe, né, em 64, o filho dele investigado numa CPI por ligação com o jogo do bicho e ele precisa pedir demissão do cargo e depois ele volta. No Exército, em 64, ele é um dos chefes, né, do Comando Sudeste, né, se não me engano. E, além disso, você tem... ele vai ser um dos formadores do esquadrão, você tem o Capitão Guimarães, que é um capitão que trabalha com contrabando e vai organizar o jogo do bicho. E você tem o Fred Perdigão, que vai ser o autor da bomba do Rio Centro, né? Como foi apontado como o planejador e o comandante do atentado, que era um torturador, tanto o Capitão Guimarães como o Fred Perdigão. Ele vai instalar a Escuderie Lecoq no Espírito Santo, que é um reduto do Capitão Guimarães, né? E que vem justamente... e que dessas viúvas, dessas viúvas que vão ressurgir no governo Bolsonaro, o próprio general Heleno, né, que era assistente do ajudante de ordens do Silvio Frota, né, que trabalham com uma ideia, e aí você tem um monte de gente que vai trabalhar no jogo do bicho, com a ajuda do Capitão Guimarães, com o Anísio em Nilópolis, e aí a coisa realmente se espalha. Mas você tem uma ideia muito forte de que o Exército, durante a democratização, tinha perdido a principal batalha de todas, que era a batalha cultural. Isso vem sendo falado na Verdade Sufocada, do Ustra, que é por isso que eles também celebram tanto, e o Bolsonaro coloca como livro de cabeceira. E o famoso Orville. O Orville, que vem do Orville, do livro que eles falam como resposta ao Brasil Nunca Mais. E era uma ideia forte, que eles falavam o seguinte, faz sentido. O exército francês era uma doutrina que vinha do exército francês que dizia o seguinte, bom... França perdeu na Argélia a guerra colonial. Os Estados Unidos perdeu no Vietnã a batalha contra da Indochina. Ou seja, a gente tinha os dois maiores exércitos do mundo que perderam porque eles foram derrotados na batalha ideológica. O comunismo venceu ideologicamente. E a gente perdeu a principal batalha de todas no Brasil, que é a batalha ideológica, com Dilma Rousseff fazendo a Comissão da Verdade agora, uma guerrilheira, está humilhando o exército e tudo mais. Então,
a retomada do poder passou a ser trabalhada a partir da tentativa de você finalmente vencer a batalha cultural, vencer a batalha espiritual. Aí as redes sociais e os algoritmos começam a juntar todos esses teoristas, esses teóricos da conspiração, né? Nas mesmas bolhas. Então vamos vencer a batalha cultural, vamos vencer a batalha espiritual, porque a batalha espiritual foi perdida com o PT, com Dilma Rousseff fazendo a Comissão da Verdade. Agora o capitão Bolsonaro vai resgatar e permitir que a gente ganhe essa batalha, né? Com um certo consenso de que os militares foram um fracasso, porque violaram todos os direitos humanos e, enfim, mataram e torturaram pessoas. Sim. E essa convicção civilizatória, ela é, de certa forma, revolvida com o aparecimento do Bolsonaro. Sim. E que vai sempre ser discutida. O cara vai no Congresso e louva o Ustra. Sim, e louva o Ustra. E tem gente que aplaude. E vai sempre ser Muita discutida do ponto de vista... Bom, quantos foram mortos na ditadura brasileira? Não, nós salvamos o Brasil do comunismo. Nós salvamos o Brasil, nós matamos quem tinha que matar. Os chefes das guerrilhas, os que foram treinar em Cuba. Eles não eram propriamente democratas. Na Argentina mataram 30 mil, no Chile mataram 3 mil, o nosso exército foi profissional. E você manteve esse espírito da linha dura muito forte, que a gente via, mas que a gente dava risada, porque parecia um bando de general de pijama que não tinha a menor importância e não tinha até 2014. Não tinha. Só que a política foi fracassando. Veio a Lava Jato, e aí vieram as redes sociais e as pessoas desacreditaram na política. A própria grande imprensa massacra a política. Massacra a política. O Brasil entra numa grande depressão coletiva em 2018, né? E aí, quando você não acredita mais em política, qual é a solução? É a guerra, é a polícia, é você vencer os inimigos. E aí o grande general dessa guerra surge, né? Como aclamado. Só para completar, e você não acha que agora o novo mote para esse grupo deixa de ser a corrupção e passa a ser a segurança pública? Eu acho à vista do que está acontecendo em El Salvador? Sim. Aquilo que está acontecendo em El Salvador é muito importante, emblemático. É muito importante. Muito grave. Muito grave. É muito. Assisti ontem a reportagem no Fantástico que mostra uma prisão com 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E as famílias não conseguem falar com os seus familiares presos. Os advogados não têm acesso. São pessoas pobres que não têm direito de defesa. Mas, ao mesmo tempo, a questão da segurança... Pode se prender alguém por ter uma tatuagem. Por ter uma tatuagem. Que não é uma tatuagem de gangue, de marra, das marras. Enfim, talvez esse seja um novo mecanismo indutor de uma ultradireita, ou mecanismo de revivescência dessa ultradireita que perdeu a eleição em 2022. Você não acha? Eu acho que a ideia da guerra é muito sedutora. E a ideia dos inimigos também. E essa masculinidade, que entrou em crise e que não acha mais lugar no mundo, diante de todas as transformações do mundo, do papel que a mulher tem, parece que o último suspiro é a violência e a guerra. E às vezes eu tenho a impressão que esse discurso seduz tanto e a gente está dando espaço e dando poder para esses caras. E realmente, se eles quiserem, eles tomam poder, porque imagina a quantidade de armas nas Forças Armadas e você fazendo um discurso da guerra, um discurso do inimigo, um discurso do papel do soldado, das seguranças privadas, do exército, da polícia militar, contra tudo isso que está fazendo com que o mundo se deteriore, e uma visão reacionária de vamos voltar a 50 anos atrás que eu entendi o meu papel melhor. E aí você começa a fazer um discurso da guerra que pode ser contra o crime. Eu acho que em El Salvador você tinha um problema específico ligado à extorsão das gangues que elas faziam na população, mas você vê aqui também, você tem um discurso moral muito presente, continua presente esse discurso moralista, né, na verdade. Você tem um discurso do crime também muito presente, mas ao mesmo tempo você tem as milícias, que são o crime. Então, o nosso crime pode. Então, a minha impressão é que, às vezes, o discurso desse grupo da política é vamos nos apropriar do Estado, que o Estado vai ser nosso e a gente vai ter o poder,
promover um empreendedorismo, a gente vai ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro, os nossos negócios, então, ruralistas, vendedores de arma, garimpeiros e pessoas que produzem dinheiro vão estar do nosso lado, e aqueles que nos atrapalham, os comunistas, os ambientalistas e etc., são os nossos inimigos. Então você tem um discurso sedutor nesse formato, me parece, que é um discurso da guerra. O crime também, mas depende do crime. A droga eu acho que ela causa muito medo mesmo. A droga, ela promove uma sensação, um medo da desordem, né? A droga é vinculada à loucura, à irracionalidade, à imprevisibilidade. Então é um discurso de ordem também. E mobiliza muitos pobres contra qualquer ideia de liberação ou o que quer que seja. Eu vejo agora com essa história do Supremo de querer debater, o que é uma coisa absolutamente razoável, estabelecer uma quantidade, já que a lei não estabelece. E, portanto, é demonstrado, preto, pobre e analfabeto vai para a cadeia, à medida que o cara vai embranquecendo e vai subindo de vida, ele não vai. Isso é evidente. Agora, quando o Congresso, quando o Supremo decide, mas então vamos estabelecer que o porte por si não é, o que já não é, o porte já não dá cadeia. Aí vem o Congresso e diz, não, então qualquer porte será cadeia, porque é isso que o pobre quer ouvir, porque a mãe pobre quer ouvir. Né? E acho que o Supremo foi imprudente em entrar nessa história sem ouvir a sociedade. Às vezes eu acho que assim, sem botar um termômetro na sociedade. Muitas vezes você está certo não é o suficiente para fazer a coisa certa. É delicado, é muito delicado, porque a droga ela mobiliza as pessoas, né? O medo da liberação é muito grande, porque é o medo da desordem, é o medo da loucura, é o medo da imprevisibilidade. E as pessoas querem ordem. Da desagregação familiar. Da desagregação familiar, cracolândia e todas essas coisas. Perdeu os filhos, né? Perdeu os filhos para a droga. E é engraçado, porque assim, você pode ganhar pouco, você pode trabalhar 12 horas por dia, você pode ter uma vida difícil. Só que você ser assaltado às 5 da manhã e levarem o seu celular é insuportável. Então a imprevisibilidade é insuportável e as pessoas associam imprevisibilidade à droga, à loucura. Então é justamente a partir dessas que as pessoas trabalham os discursos de medo, né? E começam a mobilizar essa guerra. Então realmente é tudo... Agora, você não acha que o campo progressista também é demasiado laxista na sua visão de segurança pública? Sim. Achar que nós vamos resolver todo o problema da segurança pública resolvendo o problema da desigualdade social é também tão ingênuo quanto achar que nós vamos resolver todo o problema da segurança pública matando os bandidos. Ou não? Eu acho que está tendo uma revisão, acho que a esquerda percebeu, né? Depois do bolsonarismo, percebeu que é necessário assumir o tema, né? E assumir o tema da segurança pública, falar de polícia. Eu acho que ainda falta um discurso. Você vê a Bahia, você vê a dificuldade que a Bahia teve, próprio Ceará, Pernambuco, com polícias, principalmente Bahia, né? Muito e Ceará, violentas. Mas violentas com o povo. A Bahia é a mais violenta do Brasil, né? Eu vi no carnaval agora, tem umas filinhas de policiais militares com cacetete na mão. Se você estiver na frente, inadvertidamente, toma uma pancada. Sim. É muito triste. Negócio inacreditável. E qual que seria o discurso? Eu acho que há espaço para um discurso de direita... Há espaço para um discurso de esquerda ligado à segurança pública e ligado à ordem, que as pessoas querem ouvir. Então, por exemplo, me parece que a redução de homicídios é uma prioridade de qualquer plano de segurança pública, porque quando você tem muito homicídio numa quebrada, normalmente você tem um tirano armado impondo a sua vontade para ganhar dinheiro lá. Então, a taxa de homicídios é quase uma taxa de tirania. Então, você reduzir homicídios e atuar em áreas com muito homicídio é como você libertar politicamente essas quebradas para viver. Então, assim, você focar na redução de homicídios me parece uma coisa importante. Focar na redução da violência policial também é importante, porque uma polícia que mata muito é uma polícia descontrolada. E uma polícia descontrolada, ela vai usar essa carta branca para matar, para ganhar dinheiro e vai para o crime. A semente das milícias no Rio é o descontrole da polícia que está ligado à violência policial. Então, a taxa de letalidade da polícia também é um índice de descontrole da polícia. Você reduzir a letalidade policial é retomar o controle das polícias. Esse é um outro aspecto importante. Retomar o controle das prisões.
O outro aspecto fundamental, atuar com inteligência para lidar com o crime. Porque em vez de você prender um monte de gente em flagrante e tornar as prisões lugares para os chefes usarem as massas de manobra, você precisa entender o funcionamento da indústria do crime, onde eles lavam dinheiro, as contas laranjas, de quem eles compram, de quem eles vendem, para você reduzir o poder econômico desses grupos. Então dá para você falar de estratégias de segurança pública de um ponto de vista progressista, mas vinculado à ordem, que as pessoas querem isso nas comunidades, né? Além das questões sociais, de arte, de abrir escolas e tudo mais, isso sem dúvida. Agora você tem que falar de segurança pública com um enfoque progressista, né? A polícia de São Paulo está perdendo o controle, já perdeu o controle ou vai perder o controle? Olha, eu acho que ela está perdendo o controle. Pelo que a gente tem visto aí, né? Só para lembrar, cresceu 90% o número de pessoas mortas pela polícia em relação ao ano passado no primeiro bimestre. Se a gente pegar o primeiro bimestre de 2022, é 157% crescimento. É uma coisa absolutamente grotesca o que está acontecendo em São Paulo. Pois é, e é curioso porque a gente vê o bolsonarismo atuando na Polícia de São Paulo como atuou nas Forças Armadas, né? É uma tentativa de se apropriar ideologicamente da polícia. Então, o Derrite é um garotão, né? Ele tinha 38 anos, 39 anos, era um tenente deslumbrado com a rota, né? Que se orgulhava nos podcasts, nos YouTubes, de ter sido reprovado no exame psicológico da primeira vez da polícia. Não, isso é muito impressionante, as pessoas sabiam disso. É muito impressionante isso. E foi reprovado na rota. Orgulho de ser reprovado no teste psicológico. E na primeira tentativa de entrar na rota, que era o sonho dele, o comandante da rota falou: não, você não é exemplo para a rota aqui, porque você teve muita morte na sua carreira. Você não vai poder entrar na rota. E ele falou: bom, a política me proibiu de entrar na rota. Daí ele só entra porque o coronel Telhada entra num momento de crise, quando estava um confronto com o PCC, ele era amigo do filho do coronel Telhada, do Rafael Telhada. E aí ele entra na rota e se envolve em diversas ocorrências de morte. E ganha popularidade na internet, depois que vaza um áudio dele, quando ele é retirado da rota em 2015, e ele fala das questões políticas, ele já estava dando aula para soldados e tal, e ele fala que ele não reconhecia policial que não tivesse matado pelo menos 3 pessoas. Ou seja, é esse perfil de um tenente que quando o Tarcísio ganha, é chamado para comandar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Você já cria um mal-estar absurdo, porque ele, quando vai para a reserva e é eleito deputado, ele vira capitão. Mas é um capitão que vai mandar nos coronéis que estavam punindo ele durante a carreira inteira, porque ele era o representante daquela polícia que vinha tentando se transformar, que vinha tentando trazer inteligência, racionalidade para o policiamento, respeitar o Estado de Direito, reduzir a letalidade policial, com as câmeras nas polícias. Tinha um esforço acontecendo na Polícia de São Paulo e ele entra como aquele que representa a polícia e a rota dos anos 80. Isso. Né? O grande... E ele fala nos podcasts... Hoje eu passei vendo um podcast dele que eu vou escrever sobre isso. A vida profissional da gente às vezes exige dura, essas né? coisas. Eu sei. Né? Mais recentemente, ele faz uma revolução no alto comando da Polícia Militar de São Paulo. Tiram os coronéis que não concordavam com a Operação Escudo, que matou um monte de gente na Baixada Santista, não só os moradores que ficaram na troca de tiro da polícia com os supostos criminosos, mas já tem vários testemunhos de que inocentes morreram, 60 pessoas morreram, como mais policiais morreram mais do que nunca. Isso. Né? Ou seja, é uma guerra que só promoveu desordem. É um discurso de que ordem. Mata policiais também. Que mata. Assim, provavelmente, não sei se as pessoas estão vendo, mas mata policiais também, né? Também. Quem gosta disso, não sei se está vendo, mas que mata policiais é bom que você informe seu tio no churrasco. Tá ruim para todo mundo, né? É, claro, a situação fica ruim para todo mundo. Mas é uma piada interna. Não, imagina. É uma piada interna para a gente. Não é nada grave. Eu trabalho aqui, mas me divirto muito também. Foi só um gracejo. São Paulo tem a mais baixa taxa de homicídio
pelo menos até o Derrite, tinha por 100 mil habitantes dos estados, né? O que há de verdade, o que há de ficção na história de que essa taxa é a mais baixa porque o PCC impõe a ordem e não porque a polícia seja necessariamente eficiente. Segundo o que você estudou, que vocês têm, o que há de verdade nessa história de que o PCC controla o número de homicídios à medida que impõe disciplinas? O que a gente vem discutindo, né, faz tempo, é um debate antigo. Eu lembro o coronel José Vicente da Silva, né, que conversou com você. Sim. Quando a gente fala essa história do PCC, quando entra no debate, ele fala, bom, então vamos dar o Prêmio Nobel da Paz para o Marcola, né? Ele sempre brinca assim, né? Mas você tem um processo de, como eu disse, de agência reguladora do mercado do crime que produz autoridade e produz obediência, não porque o PCC impõe isso, mas porque é melhor para todo mundo, num mercado tão bilionário como o mercado de drogas, ter menos custo e ganhar mais dinheiro. Você trabalha com princípios da atividade econômica, da carreira econômica de quem está no mercado ilegal. Então você começa a estabelecer regras que faz com que todo mundo perceba que é muito melhor para todo mundo ganhar dinheiro e não brigar entre si. É mais racional. E você tem 50 anos de mercado de drogas no Brasil. Você tem um processo civilizatório do mercado que ele permite e leva as pessoas a perceberem o que é necessário para ganhar dinheiro. Esses caras, eles estão ganhando dinheiro há muito tempo. E eles assumem um espírito econômico. Agora, isso não é um princípio do PCC. Ele conseguiu, o mercado de drogas em São Paulo é mais poderoso do que nunca, lava mais dinheiro do que nunca, nunca esteve tão bem. Porque não tem tantas mortes, inclusive. É o que me impressiona no PCC, os líderes têm mais de 50 anos. Chegaram... 60 quase 60 agora, quase. Criminoso. Não é aquela moçada do Rio que chega a 30 e... Tá velho com 30. É uma geração mais... Esses caras têm 50 e tantos. Agora, isso não é uma questão de princípio, porque quando ele chega num outro estado e a facção resiste... Aí vai pro pau. Aí vai pro pau. Mas eles falam, primeiro a diplomacia, depois a guerra. Mas, assim, diplomacia é mais barato. E aí você tem uma explosão, ao mesmo tempo que São Paulo reduz muito a violência, quando o PCC espalha para outros lugares, explode no Nordeste e no Norte. Sim. Porque aí você começa a ter desequilíbrios no mercado de drogas. E você tem uma lei na narcoeconomia que, como é um mercado que não tem mediador, a disputa é feita a bala. Então, quando você tem dois concorrentes no mercado, a tendência é explodir os homicídios. Isso aconteceu em vários estados do Nordeste, que eram os mais baixos do Brasil até o ano 2000, e depois desse processo de nacionalização das facções, as mortes explodiram em outros estados. Os estados do Nordeste e do Norte, que eram pacíficos, ficaram violentos por causa desses desequilíbrios de mercado criminal. Então, não é uma questão de princípio, mas, ao mesmo tempo, você tem quando você consegue criar um mecanismo de regular o mercado do crime, e por isso que é um problema da ilegalidade das drogas, porque se você não tem governo regulamentando as leis do mercado, uma agência reguladora do governo, que seja, o governo vira o governo do crime. A facção, o PCC, hoje é o governo do crime. Eles são a agência, eles que criam a regra. Porque a gente fala, bom, é só guerra contra eles. Só guerra contra eles. Beleza, a gente vai crescer nas brechas. Vamos ganhar muito dinheiro, vamos criar regras aqui e vamos comprar os políticos. E vamos botar dinheiro na economia, e vamos aproveitar a brecha do sistema. É muito perigoso, inclusive, né, esse poder que a gente curioso isso que você fala, porque me permite fazer... Eu hoje ainda critiquei a proposta que o Pacheco está encampando de qualquer quantidade de droga é crime, acabou e criminaliza tudo. Que você imagina. Loucura. Se hoje nós temos mais de 800 mil presos, a gente imagina que isso pode virar de duas maneiras. Aí estou eu falando, se for besteira, você me corrige. Mas eu digo assim, à medida que a pele vai ficando mais branca e que o bolso vai ficando mais cheio, você tem o risco da extorsão. Sim. E à medida que a pele vai ficando mais preta e que o dinheiro vai diminuindo e também a escolaridade, aí é o risco de mandar esse moleque para a cadeia. Então, em primeiro lugar, isso. E isso que você acabou de falar me ocorreu uma imagem, quer dizer... Tá, a droga é ilegal. Quem legaliza a droga, quem cria a lei da droga e, portanto, legaliza a droga a seu modo é o PCC. Exatamente. São as organizações criminosas. Qual é a regra que vigora? Vocês, Estado, não querem fazer? Nós fazemos.
E aí, hoje, a maconha no WhatsApp vem um cardápio de drogas. É uma coisa profissional. Sim. Você tem a maconha de tal lugar, a maconha de tal qualidade, a maconha de tal preço, a cocaína. Assim, é um outro nível. E você tem um cardápio. O mercado está acontecendo, porque assim, as pessoas continuam consumindo. Claro. E a droga tem a ver com a cultura urbana. As pessoas querem celebrar o prazer. É uma coisa complicada. Eu acho que é uma discussão cultural e moral, que seja, que é importante ter. Mas você tem um produto e, ao mesmo tempo, uma vida celebrando tudo isso que faz parte dos centros urbanos, né? Não vai acabar. E aí os caras crescem nessas brechas. E a criminalização do uso não muda nada para o traficante. Zero. Ou seja, para o traficante, se você vai botar o usuário na cadeia ou não, porque o usuário não vai parar de usar com medo de ir para a cadeia. Isso é uma ilusão. Se o cara é viciado em cocaína, se o cara é viciado em droga, ele não vai parar de usar cocaína com medo de pegar prisão. Agora, você sugere isso no República das Milícias, mas esse maravilhoso documentário que está no Globoplay, que é o Vale Escrito, também sugere uma intrínseca relação entre jogo do bicho e tráfico de drogas. Ou seja, foi-se o tempo em que quem organizava o jogo do bicho, quem era banqueiro de jogo do bicho, não tinha envolvimento com as drogas, pelo menos é o que se sugere em muitos lugares também nos seus livros. Por que a gente não descriminaliza o jogo do bicho? Tem alguma... Não tem restrição à saúde, né? Não, E eu acho interessante essa discussão sobre a regulamentação e o Estado criando as regras. Porque se não cria as regras, quem cria é o crime. Porque eles continuam usando o jogo do bicho. Eu vi pesquisa dizendo que tem 20 milhões de pessoas que jogam no bicho todos os dias no Brasil. Que é uma montanha de dinheiro. Bom, e a gente falar das bets, né? Sem falar das bets, dessas empresas que já é legal, de transporte. E no jogo de azar, que promete ser legal no Brasil. O jogo do bicho hoje é eletrônico, não tem mais aquilo. Por que nós temos um jogo do bicho que não paga imposto? Você paga imposto, você paga imposto, eu pago imposto e eles não pagam imposto? E ainda financiam com esse dinheiro todo o resto da criminalidade? Sim, financiou o escritório do crime. Financiou o Adriano Magalhães da Nóbrega, que participou das duas coisas. O próprio Rony Lessa, que matou a Marielle. Isso. E todas as milícias têm ligação com o jogo do bicho. Hoje você tem o Rogério Andrade, né, que é o grande capo e, ao mesmo tempo, financia as escolas de samba, e que está solto, que conseguiu habeas corpus para prisão domiciliar. E, sim, é uma situação... Ou seja, além de o crime se organizar e ganhar muito dinheiro, é mais dinheiro para corromper um monte de gente, né? E as instituições, e entrar nas instituições, influenciar politicamente nas instituições. Curiosamente, influencia a direita, não influencia a esquerda. Influencia a direita. Ao mesmo tempo que eles financiam, ao mesmo tempo que gritam pela ilegalidade, aquilo acaba financiando a própria extrema-direita. E o argumento de que é um veneno que corrompe a família, que destrói a vida das pessoas, as economias das pessoas, a vida financeira das pessoas, esse argumento é um argumento vão, justamente porque você hoje tem um cassino no seu celular. Sim. Você aposta na quantidade de escanteio do jogo. Sim. E gastam, e vai gastando. E aquilo é um misto de brincadeira com... Enfim. Eu acho que a lógica a droga, por ser ilegal, ela é muito lucrativa, né? E, ao mesmo tempo, permite a criação desse governo do crime. Eu acho que vale para o jogo também. Claro. Se o Estado não entra, quem entra é o governo do crime, né? Quem passa está... Porque não para de acontecer. Você não acaba o crime com esses crimes ou com essa contravenção simplesmente proibindo. Então, como é que você reduz os danos dessas atividades? Para mim, eu acho que hoje a segurança pública está ligada à redução de danos. Como é que você reduz o dano do tráfico de drogas? Como é que você reduz o dano do jogo? Como é que o Estado age de forma inteligente para reduzir os danos que essas atividades causam, né? Eu acho que tem muito essa reflexão sobre como reduzir os danos desses crimes. Ô Bruno, é uma dúvida mesmo. E aí a minha tendência é ser contra, por isso que eu vou falar, mas talvez tenha outro entendimento e quero ouvir mesmo. Considerando o número de países com os quais a gente faz fronteira, considerando os 7 mil quilômetros de litoral, 9 mil com as suas reentrâncias, considerando os países produtores que fazem fronteira com o Brasil de droga, o Brasil não conseguiria
legalizar ou pelo menos aumentar de uma forma significativa a discriminação de droga sozinho, né? Isso teria de ser uma coisa, digamos, continental, só que aí lá em cima eles não vão querer de jeito nenhum, porque isso não passa. Isso não passa nos Estados Unidos, não passará tão cedo, na verdade, nem sei se haverá Estados Unidos daqui a pouco. Fazendo uma piadinha. Como é que... Há algo a se fazer, que o Brasil possa fazer, sem que vire, então, um entreposto? Que também... Não, a gente tem que pensar meio em pronto-socorro, né? Porque a situação já está acontecendo. E a gente falar sobre descriminalização, tendo um horizonte muito distante, né? A gente acaba paralisado também, né? Não pensando sobre o pronto-socorro. Eu acho que, como você disse, né, são 17 mil quilômetros de fronteira, os Estados Unidos têm 3 mil com o México e não consegue barrar. Não consegue. O orçamento é incomparável, né? Você imagina a gente conseguir bloquear a entrada de drogas. Então é isso, eu acho que é redução de danos. Então, qual é o problema, quais os danos maiores que causam? Homicídios. Então, você vender drogas é uma coisa, agora você matar e tiranizar o bairro é outra. Então, o traficante que mata vai ter um outro olhar. Um traficante que tiraniza e um traficante armado é uma outra coisa. Então, aqui em São Paulo, em 2006, tinha as operações Saturação. Eu não sei se você lembra. Teve uma chacina de 6 pessoas, 7 pessoas num lugar. Sim. A polícia ocupava lá o lugar por 2 meses, 3 meses. Às vezes ia com dentista, com o cara cortando cabelo e tal. Aí começou a focar nos homicídios, nos lugares que tinham muito homicídio. Aí o traficante começou a falar, e isso algumas fontes minhas do crime me disseram nessas etnografias, que começou a falar que que morte atraía a polícia. E você começa a induzir um comportamento diferente do tráfico. Isso nos Estados Unidos aconteceu também. Em Nova York, você proibia a venda de droga nas esquinas, mas fazia vista grossa para venda por BIP. Então, porque a venda nas esquinas é que gerava disputa territorial e conflitos. Então, você vai priorizando ações para redução de danos do tráfico de drogas. Da mesma forma que você, ao mesmo tempo, Perfeito. paralelamente lidando com os territórios, você pode lidar com a economia desses grupos. Você precisa fragilizá-los economicamente. É um imenso desafio. Mas como é que você reduz o poder econômico deles de corromper a política, corromper a polícia, corromper a economia? Aí a estratégia de inteligência, de investigação, essas são fundamentais também. Eu acho que são 2 frentes. Por exemplo, para trabalhar com redução de danos, Sim. me parece que é um pronto-socorro necessário, né? Sem falar em violência policial, milícias, que é essa questão da letalidade policial. A gente já conversou aqui, no Reconversa, muitas vezes sobre a importância do financiamento das campanhas na infiltração do crime organizado nas estruturas de Estado. De certa maneira, com a proibição do financiamento empresarial de campanha, o crime organizado e as igrejas, sobretudo as igrejas que lidam com dinheiro vivo, passaram a fazer o grosso do financiamento subreptício, do financiamento ilegal das campanhas eleitorais. Nas tuas andanças, você tem mapeado a importância desse financiamento, ou seja, qual é o tamanho disso? Ou seja, quão disseminado está o poder das organizações criminosas dentro das estruturas de Estado. E das igrejas, né? E das igrejas hoje também. É impressionante a capacidade que eles têm de impor suas pautas. É que né? candidatos das igrejas são mais visíveis. São, né? Então, porque não há uma ilegalidade a priori. Claro. Mas o candidato do PCC não vai se apresentar como candidato do PCC. Claro. Mas certamente nas tuas entrevistas, tuas você teve investigações, você deve ter se deparado com isso. Você tem, na verdade, vários financiamentos nas câmeras municipais, sim, ouvindo história de cara que vai
se oferecer para financiar a campanha, dizendo aqui é o crime, você está falando com crime, e essas... Assim, aberto? Abertamente com o cara que está Com o cara arrecadando com quem ele tá, dinheiro da campanha. Estamos aqui, não Estamos estou aqui, enganado. eu quero entrar como organização social, a gente vai fornecer serviço de lixo para a sua prefeitura. E assim, já tem várias prefeituras com organizações sociais identificadas com grupos, inclusive organizações sociais ligadas à saúde, ligadas a grupo que a polícia descobriu que eram para lavar dinheiro do PCC. Ao mesmo tempo, a imprensa, eu conversando, o Gilberto Natalini, que é um antigo vereador, daqui de São Paulo, antigo não, foi durante muitos anos vereador de São Paulo e tem falado muito sobre a participação do crime e da religião na política. Ele fala no livro, eu cito ele, e é interessante que ele desistiu da política, inclusive por causa disso, né? Ele fala da época dele, né? Ele vem do PCdoB e ele participou de todas as lutas políticas, depois ingressa, passa a fazer a militância. Foi torturado na área da saúde, foi para o PSDB, PMDB, enfim, Partido Verde, trabalhando com a questão ambiental. Mas ele era das grandes causas e das pessoas que pensavam na política como uma forma de você trabalhar com a reforma do Estado para a produção de uma sociedade mais justa, menos desigual. A partir do momento que você convencia as pessoas que iam votar em você e você mostrava, olha, eu estou do seu lado. Do lado dos pobres, a gente vai reformar o Estado, vai reformar, inclusive, pelo sindicalismo, as empresas, fazer com que as empresas concedam mais dinheiro para vocês. Era esse o projeto político, né? Era essa discussão política. Hoje, é dinheiro, é mercado, é sobrevivência. Quem tem mais poder econômico, mais capacidade de influenciar, compra de votos e compra de poder, né? Quem facilita melhor tal negócio, tal setor, tal ramo, é o ramo religioso, é o ramo de arma, é o ramo de agroindústria, é o ramo de... Você discute questões ligadas ao empreendedorismo, né? Então ele fala, bom, hoje o que manda na política não é mais a reforma de um Estado ou de uma sociedade, é quem tem mais dinheiro e mais poder e quem agrega mais parceiros nesse projeto de tomar o Estado em benefício dos seus próprios negócios. Então, o crime, sim, a gente está vivendo um momento de crise no emprego, de crise da legalidade, da formalidade. Os empregos estão acabando, a inteligência artificial vai deixar uma brecha aí absurda. E uma economia que não entra em crise é ilegal. E a informal está cada vez maior, né? Então você tem uma capacidade de investir em defesa dos próprios interesses, né? E da própria informalidade imensa, né? Que a formalidade não tem mais, né? Então, eu acho que é um caminho preocupante. Você acha que o crime organizado tem a tendência de, no curto prazo, no médio prazo, se transformar em status quo? E o Brasil um narco-estado? Eu acho. Eu não diria status quo, mas eu acho que a gente está caminhando... Se esse cara tem um OS de saúde, se esse cara tem a empresa de transporte, se ele tem uma empreiteira... Bom, no fim do dia, ele está ganhando tanto dinheiro em contratos administrativos quanto ganha com o tráfico de drogas. O orçamento numa cidade como São Paulo é monstruoso. Das principais capitais do Brasil também são orçamentos grandes, que são gastos com contrapartes privadas. No fim do dia, o negócio lícito, entre aspas, tende a se transformar num negócio tão importante quanto o negócio ilícito. E essas pessoas envolvidas no crime passam a ter tanto status e posição social quanto um empresário qualquer. Não à toa, na cena do Poderoso Chefão 3, o que o Pacino mais quer é se tornar um empresário legítimo. Ele quer comprar o controle da imobiliária do Vaticano para se transformar num empresário legítimo. Você acha que existe um Ouroboros aí? Ou seja, no fim do dia, o crime pode se transformar no status quo? Eu acho que é o que o Lincoln Gakia vem falando e que eu acho que é realmente a grande preocupação, que a gente está se tornando uma máfia. O Estado brasileiro está se tornando mais parecido com os estados mafiosos. Tamanha a capacidade de influência econômica e política que eles estão adquirindo, tornando o Estado mais parecido com os estados tomados pelas máfias, né? Então, eu acho que esse realmente
é o estágio de preocupação que a gente vive. Você vê o Rio de Janeiro, uma empresa japonesa veio investir na Supervia, que é a empresa de trem do Rio, que é o grande transporte civilizador da cidade. Você vai das partes mais ricas para a Baixada Fluminense, Zona Oeste, você cruza a região metropolitana do Rio de cabo a rabo e você leva as pessoas para trabalhar e tudo mais. E você começou a ver esses lugares serem tomados pelas facções e pelas milícias. E aí você tinha um lugar que tinha até venda de maconha na plataforma, os caras cobravam passagem, você pagava metade da passagem para o cara que cobrava. E aí os japoneses que vinham da experiência do trem-bala no Japão, tinha chegado há 2 anos do Rio, bom, vamos reclamar para a polícia. E aí o que acontecia? Bom, estão indo embora, né? E quem vai assumir a Secretaria de Transportes era um cara que ia ser candidato a vice-governador, que foi proibido porque tinha ligação com milícia. A gente viu o próprio Marcelo Freixo, que foi candidato que representava a luta contra a milícia no Rio, representa a luta contra a milícia, toda essa luta e história que ele tem, foi candidato ao governo, perdeu no primeiro turno. Tamanha capacidade do governador Cláudio Castro de receber apoio nesses bairros, porque eles passam a controlar os territórios, passam a impedir a oposição de fazer campanha, passam a ser determinantes na venda, na votação das pessoas, né? E passam a ser fundamentais no processo político. Então, é um risco e é um problema para a nossa democracia, sem dúvida. Você acha que o PT, que era um partido, ainda um partido que tem um espraiamento grande, organizado nas periferias, mas me parece que hoje menos. Você acha que o PT demorou para perceber? Eu estou falando isso, por que eu falo do PT e não falo de outros? Porque o PT efetivamente era um partido que existe, que tem os núcleos, que tem, né? Um partido real, né? Uma vivência das pessoas ali. Você acha que demorou para perceber essa emergência? Eu acho que demorou. Eu vi entrevista de vocês com o Frei Beto, que eu adoro, tal, acompanho demais, tal. E às vezes a gente vê muito essa discussão sobre a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, o papel importante que elas tinham na periferia, né? E muito ligada à educação do Paulo Freire, né? E essa ideia de você formar uma consciência crítica entre os pobres no momento que ia ter eleição. Então, assim, a gente vai ensinar os pobres a enxergar a sua realidade criticamente, trabalhando com a Bíblia, trabalhando com a teologia da libertação, para que eles votem em candidatos que defendam seus interesses. E no sindicato foi o novo sindicalismo. O próprio Frei Beto teve um papel estratégico no Lula, na imersão do Lula, né, no novo sindicalismo e tal. Então você tinha uma leitura nossa, e eu sou dessa geração também que participou desses debates, que via essa luta política no Estado e via de uma certa forma até talvez equivocada, meio pretensiosa, não sei, mas de que a gente ia transformar, ia educar os pobres que tinham chegado das zonas rurais, esse caos que era a cidade, a vida nas cidades. A gente ia levar via educação, via saúde, via arte, né? A civilidade para essas pessoas. Eu acho que tinha um lado de dois Brasis que entraram em choque, né, nas cidades. Então, um Brasil mais urbano que entrou em choque com 350, 400 anos de história, de pessoas que vieram da zona rural e passaram a conviver. Então, você teve um choque cultural muito grande e uma ideia equivocada de que a gente iria civilizá-los com a urbanidade. Isso deu errado e até hoje a gente não entendeu isso direito. Até hoje a gente não compreendeu que essa solução está vindo deles. E assim, você sempre fala de literatura e eu gosto muito do seu programa também por isso, assim. Mas, assim, para mim, me lembra muito os livros do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos e João Cabral, que via um Brasil, via a inteligência do brasileiro, apesar do iletramento.
E eu acho que existia um preconceito muito grande com o iletramento, como se eles fossem burros e violentos. E a gente não via essa inventividade e queria transformá-los na gente. E não soube se relacionar e dialogar. Então, quando eles vêm com essa ideia de empreendedorismo, com essa ideia que um próprio um teólogo, professor da PUC, me disse, é a igreja do capital, os evangélicos são a igreja do capital? Sim, mas e aí, como é que vai ser travada essa conversa? O mercado talvez tenha vencido de alguma forma na cidade, né? E assim, ele venceu por quê também? Você tem uma instituição que vem de milênios, assim como a linguagem no mercado, ele é construído na relação entre as pessoas. E ele não foi inventado de cima para baixo depois do Iluminismo e da Revolução Francesa. Então tem alguma coisa a ser respeitada nisso também. E tem algo a ser compreendido nesse processo de empreendedorismo. E às vezes eu ouvindo o Frei Beto, todas essas pessoas que para mim são inspiradoras e tudo mais, às vezes eu acho que falta, e eu tenho curiosidade de ver ele conversar com um pastor neopentecostal e saber o que o Jesus dos dois tem em comum também, sabe? Porque a solução... E foi pentecostal, acabou sendo pentecostal, numa cidade muito voltada para o mercado, para o consumo e para sobreviver nessa instituição vitoriosa que o Estado não conseguiu fazer frente. A gente precisa tornar esse mercado menos selvagem, o Estado tem um papel ainda fundamental, a gente precisa talvez conseguir evitar que as pessoas sem o dinheiro de amanhã vão para a rua e sejam mortas pela polícia, né? Isso é um absurdo, mas isso só vai ser resolvido a partir do diálogo da política, porque não dá para ter outra solução fora da política, fora da conversa e fora da construção de uma comunhão. Isso é curioso, né, que a religião traz, assim, mas eu acho que você tem esse desafio de promover uma comunhão entre as pessoas que, inclusive, vêm muito diferente, enxergam as coisas muito diferentes de você, né? E o PT, eu acho que teve uma certa soberba, e a esquerda teve uma certa soberba, de você ficar muito preso nas suas estratégias de redemocratização e não perceber a força e a inteligência, a criatividade desse pessoal que estava construindo suas próprias soluções na miséria. E o Mano Brown falou, tem toda essa história do Mano Brown, falou, vocês têm que ir. E aí você vai ver o Mano Brown, ele está lendo a Bíblia, ele estuda a Bíblia de uma forma... Porque você tem que... Eu também comecei a estudar a Bíblia, porque aí você começa a enxergar e ver um monte de coisa que você não via e que vai ser necessário. Deixa eu contar uma coisa, ilustrar, eu não vou dar nomes, mas e vocês vão ver a greve do metrô, coisa ali, a turma do PSOL, que lidera os sindicatos e tal, e aí uma determinada pessoa com a qual a gente tem contato falou, você vai ter dificuldade para chegar? Eu disse, não, lá no meu bairro não tem greve não, que o pessoal não deixa. Transporte público, então, lá não tem greve, porque o pessoal não deixa. Não, greve no metrô o pessoal faz, lá não. Quem é o pessoal que não deixa? O PCC. Tá? Crime organizado. E, portanto, lá as pessoas não ficaram a pé, nem ficaram tal... E veja, eu não estou me opondo... antes que o pessoal fique bravo, eu não estou me opondo agora, não estou falando nada. Eu só estou ilustrando... Descrevendo uma realidade. Como é que você tem esse estado paralelo em que alguém diz, olha, aqui não. Aqui o serviço que eu presto para você está garantido. Né? Quer dizer, isso é uma experiência vivida que nós não temos. Não adianta. E está lá. É preciso saber como lidar com isso. Eu vou tornar a coisa um pouco mais complexa. Parte dessa guerra cultural, agora retomando tudo, né, que junta religião, crime, vai se misturando e, no fim das contas, a direita e a extrema-direita acabam faturando. Parte dessa guerra cultural também é travada porque há valores, comportamentos que
para essa população egressa de outros lugares, de uma urbanização recente, descontrolada, sem... Tem a ver com costumes, com hábitos. Em que medida algumas teses identitárias da esquerda armam ou não o discurso da extrema-direita e a extrema-esquerda não estaria... Ou a extrema-esquerda não, a esquerda não estaria sabendo trabalhar também nesse direito? Eu acho que a gente vê, né? Você vê a Aniele Franco, que é uma grande colega, amiga muito querida, imagina. Eu vejo a Aniele, eu me emociono por tudo que ela representa e pela história da Marielle, tudo aquilo que foi. Mas ela dá um deslize falando da questão de gênero, é o que serve para resumir tudo que ela vem fazendo, esquecem, né? E aí ela passa a ser fritada e tal. Eu acho que sim, a extrema-direita aproveita dessas questões, né? Eu acho, ao mesmo tempo, muito interessante, aprendo muito com todas essas discussões que as discussões e os debates identitários têm levantado, tanto das feministas como os raciais e como as questões de gênero. Eu tenho filhos hoje, adolescentes, e às vezes eles me dão uns enquadros sobre gênero, assim, que parecem que eles já nascem naturalmente com a cabeça transformada. Que bom que não fui só eu que levei. Mas aí gêneros diversos, e eu acho tudo isso muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, às vezes me parece, que tem todos esses aspectos históricos e reparatórios, né, da nossa história, 350 anos de escravidão, tudo isso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, é um discurso que foi apropriado pelo mercado. E, mais uma vez, o mercado mostra a sua força, porque você passa a trabalhar a questão de você conseguir, a partir de um determinado legislação, participar do mercado. Você vai ter uma cota, você vai ter uma... Que eu acho tudo isso importante, mas e tudo isso eu acho fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é uma apropriação do mercado que você não debate mais o sistema e a reforma e a transformação do sistema, mas a participação de uma determinada categoria ou de um determinado grupo no sistema. Então, é curioso também como tem esses aspectos diferentes. E que ajudam, né? a armar a reação para aqueles que ou não se sentem representados, ou muitas vezes, ainda que fossem representados, mas aí entra o corte de classe, porque ele também não participa desse grupo que foi eventualmente privilegiado. Privilegiado não, que teve a reparação, digamos assim. Sim, também. Ou seja, a complexidade da situação. E, ao mesmo tempo, é um discurso que, às vezes, eu vejo também muito por essa questão das mídias sociais, que, às vezes, é um discurso que engaja por você apontar culpados ou vilões. E aí você também, pelo ódio, você começa a fomentar um tipo de engajamento que, às vezes, você segrega e não cria comunhão. E você não cria redes. Então, às vezes, corre e cai nessa armadilha de você criar certos inimigos que, às vezes, estão do seu lado. Então, você vê, às vezes, o cancelamento de uma professora que trabalha com... A Lilian Schwartz, por exemplo, que super trabalha com a causa. Foi inacreditável. E aconteceu. Então, você vê essas armadilhas, né, que acaba caindo. Então, ao mesmo tempo, o resultado das redes sociais, que depende que os algoritmos compartilham esses debates que você cria culpados e Só lembra um pouquinho, pode lembrar o negócio da professora Lilian Schwartz, o que aconteceu? Foi na época da Beyoncé, se não me engano, Isso, né? isso. Foi algum comentário que ela fez, alguma crítica que ela fez no show da Beyoncé, e ela foi muito criticada, mas é uma professora historicamente ligada a essas causas, né? Então, às vezes, a briga começa a acontecer dentro do próprio grupo que levanta essas bandeiras. Parece que o excesso de particularismo e afunilamento das questões identitárias, das categorias identitárias, que parece não agregar muito, parece não agregar, parece mais desagregar do que agregar com alguma frequência. É curioso porque, às vezes, a gente vê, muitas vezes, na questão, nos dias de hoje, a questão da individualidade e a celebração das diferenças, né? Então, eu sou único, né? Eu sou eu porque eu sou desse gênero, eu sou dessa... Você traça o seu perfil, fragmentação social exponencial. É uma fragmentação e a gente vê essa dificuldade da comunhão.
a dificuldade de você pensar os pontos em comum, o que nos une e não o que nos... O avesso do coletivismo. É o avesso, né? É o avesso. E às vezes a gente cai nessa armadilha, né? E qual que é o desafio da política, né? O desafio da política é justamente buscar os pontos comuns, né? E buscar o que nos une, né? Então, a política vive essa atomização, assim, de vários átomos em conflito, né? Você falou de cidade várias vezes. A ideia da cidade é justamente isso, né? É juntar as diferenças e tal. E muitas vezes, quando não se consegue fazer isso, mas esses pobres que vêm, que formam as periferias onde as igrejas estão, você tem uma ideia de comunhão que está presente ali. Sim. Mais do que as diferenças, eles vão buscar identidades. Sim. E não ficar se fragmentando em particularismos. E nesse sentido, os evangélicos foram muito além, muito adiante de qualquer teoria da esquerda, parece. Sim. Né? Do ponto de vista da eficácia. Né? Pois é. Você acha que há uma associação entre ideologia e tipos de organização criminosa? Ou seja, o PCC, o Comando Vermelho, tem uma simpatia do campo progressista, enquanto os milicianos têm uma simpatia dos ultradireitistas, bolsonaristas. Sim. Quase como eles são bandidos, mas são bandidos melhores do que os outros? Como se isso fosse possível. Né? Não, eu acho que você tem uma simpatia porque talvez o crime, aquela coisa do Elliot Sica, de seja marginal, seja herói, seja né? marginal. E essa associação de droga e liberdade, né? E, por outro lado, você tem todo esse movimento da contracultura, né? Da contracultura de 68, 70, que é essa mentalidade jovem, né? Eu não tenho medo de nada e ninguém manda em mim, né? Eu sou dono do meu próprio caminho, que também é um discurso do crime, ninguém manda em mim, eu sou bicho solto. E essa busca pela liberdade é uma utopia juvenil e de esquerda, de alguma maneira também, né? De você romper e lutar contra as autoridades, contra a opressão, né? Só um parênteses. Ele não está dizendo que o crime é de esquerda, não. tá? Então você, de alguma maneira, você acaba associando o uso de droga, né? Tá ligado à contracultura, tá ligado à arte, tá ligado... Então, você tem uma simpatia mais natural. Ao mesmo tempo, a direita tem uma simpatia com a ordem, com a autoridade, e mesmo aqui no Brasil, associando autoridade com violência, associando ordem com violência, como se a violência pudesse produzir ordem, como se a violência fosse pedagógica, como se você obedecesse pelo uso da violência. Então, você tem uma associação da violência. Aí, os conservadores, e na Europa é uma coisa, no Brasil é outra, né? É um tipo de ordem violenta e criminal, autoritária e tal. Mas natural. E as milícias nasceram assim, né? Vou botar ordem nesse negócio aqui, vou tirar o narcotráfico daqui. Exatamente, acabou, pela e violência. A polícia foi para lá e juntou, então, né? Até que eles passassem a cometer... Passassem não, desde o começo, cometendo crimes. Sim, né? sim. Enfim. E, ou seja, não é à toa que você vai numa faculdade de jornalismo, de letras e da ECA, da artes, etc. Você tem as melhores festas e da engenharia, do direito, mais ou menos. Tem as festas mais caídas, né? Tal. Isso é meio, né, certos perfis, inclusive, né? Pessoas que se sentem mais à vontade com a autoridade. Direito, né? Nem todos. Não mas assim, eu não tenho, eu me sinto pouco à vontade com a autoridade. Quando eu escolhi ser jornalista, é aquela coisa, né? A gente que é do meio, a gente sabe, né? Como são os jornalistas, né? Sim. Essa dificuldade com a autoridade, parece que é da classe. Todo mundo reclama da gente, né? Gente, insuportável, né? Porque você está sempre... questionando a autoridade. Até pelo trabalho, porque o seu trabalho é questionar também. Claro. Bom, existimos para isso. Claro. Né? E já em outras áreas, não, natural. E aí, muitos jornalistas são de esquerda e, né, tem todas essas afinidades. Tudo comunista, pô. Todo maconheiro também. Essas afinidades. Ô, Bruno, a gente está caminhando para o fim. Temos algum motivo hoje para
enfim, a velha história do otimismo, né? Digamos assim, somos pessimistas nas ideias, mas otimistas nos meios. Então, você vê alguma coisa surgindo que dê alguma esperança ou realmente o momento é periclitante? Essa risadinha diz muito, né? Não, eu acho que tá uma fase difícil mesmo, né? Eu acho que tá uma fase difícil. E aí os evangélicos falando de fim de mundo e de apocalipse, e todo esse debate escatológico, você fala, putz, será que eles têm razão? Pior é que eles parecem tá certos, né? E parece que, inclusive, a Baby Conselho falou 5 anos, né? Sim, exatamente. Pô, será que e a Ivete mandou macetar e quebrou o trio elétrico, né? Quebrou o trio elétrico, tadinho, pegou pneumonia na semana seguinte. Aí a direita encarnou nela. Caramba! Tá aí, mandou macetar o apocalipse, olha o que está acontecendo. Sensacional. Mas de fato, né, tá numa situação muito difícil, mas eu acho que a gente vive esses interregnos históricos, né, que a gente está deixando de viver numa sociedade industrial e não sabe qual é a sociedade que vem no lugar. Está deixando de viver numa sociedade do emprego e não sabe o que vai ser. Como é que a gente vai produzir as nossas identidades se a gente não vai ser mais jornalista, advogado, trabalhador, operário? O que a gente vai ser? Não vai ter mais emprego. Ou seja, mesada do Estado. Essa é uma perspectiva. Exatamente. Talvez seja essa a solução. Talvez a economia do cuidado seja a solução. Sim, mas sem um propósito de vida. Sem Porque um propósito. receber mesada não é propósito de vida de ninguém. Mas você sabe que o Ailton Krenak, enfim, me parece um filósofo hoje que é tão pensador, provocativo, claro. e tão instigante em diversos sentidos. Ele fala que a gente é escravo da transcendência, que a gente não consegue viver sem propósito, e eles vivem na imanência. Você precisa viver a vida porque a vida é a vida. Ela não precisa de explicações de grandes causas. E a gente é escravo disso. Sem essa busca... Mas, na verdade, a terra dá tudo. Ele fala, né? A terra das coisas, a provocação que ele faz, né? Vocês chegaram aqui, né? Essa coisa de quando vieram, o rio, a gente tinha comida, a gente tinha essas coisas. A gente vivia, e era viver, e manter a vida na terra, e manter o ciclo da vida. É isso, a gente está aqui para isso, e nunca teve muita dúvida disso. A gente convive com os animais, com as plantas e tal. E vocês ficam buscando a transcendência, um propósito, uma grande causa. E talvez essa grande causa, essa grande busca nos leve à destruição do planeta em 300 mil anos, e os dinossauros ficaram 65 milhões de anos, né? E a gente não consegue sair dessa armadilha, né? Então, será que a gente vai precisar inventar uma nova forma de estar na Terra? Será que a gente tem essa capacidade? Imaginando ele caçando todas as manhãs. Eu não sei como, mas assim, a gente está indo para o abismo e não consegue sair do abismo. Porque, de qualquer modo, outro dia eu estou falando com minha mulher, bom, nós estamos caminhando para uma sociedade sem emprego, daqui a pouco você vai perguntar, mas quem vai consumir com o quê? É o Estado que vai dar pensão? Porque não havendo trabalho, não há renda. Não havendo renda, quem compra o quê? De que produção? Que seria uma renda mínima, que o Suplicy sempre fala, mas será que a solução vai ser a gente vai ter capacidade de produzir recursos com computadores e o Estado vai distribuir? Finalmente o Suplicy vai provar vai. que sempre esteve sempre, pois é. Mais outro. Gente, é o seguinte... Esse livro aqui, A Fé e o Fuzil, A República das Milícias, o livro que ele tem sobre o PCC, são fundamentais para entender o que está em curso no Brasil. Bruno, obrigado pelo papo. Quiser encerrar com uma questão? Não, eu agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Eu falei demais, mas obrigado. Adoramos. Vocês não apontaram solução para... Não, a gente, inclusive, não vai sair daqui para fundar uma igreja. A gente realmente não sabe, a não ser a igreja da dúvida, né? Mas que a gente exerce com gosto. É isso aí. Bruno, obrigado. Gostou do papo? Se inscreva no canal, dá like, etc. Puta conversa bacana. É isso aí. Valeu.